Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a sua presença, a sua participação. Sempre lembrando também do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E você, como tem trabalhado a sua excelência? Como tem praticado a sua saúde? É isso mesmo. Hoje estamos aqui com Lilian Pelizon Ribeiro. Lilian, muito obrigado pela presença, pela participação. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigada pelo convite. A gente que sempre agradece, sempre essas orientações, essas explicações. Hoje estamos aqui, como eu disse, com a Lilian, que é do Instituto Você, que justamente fala da arte da excelência humana. A Lilian Pelizon é advogada, empresária, master trainer em programação neurolinguística, qualificada e também especialista em devolutivas de análise de personalidade. Ainda facilitadoras nos treinamentos Você, Diamond e Practitioner. Lilian, a gente começa retomando um pouquinho, né, aquela parceria que a gente já tem. A gente já fez alguns programas aqui falando sobre os treinamentos, mas a programação neurolinguística, a PNL, ela justamente dentro dessas técnicas, ela gera algumas dúvidas sobre os pensamentos, as linguagens, ações, postura, e a gente sabe que tem esse objetivo também dentro desse quadro. Mas eu quero que você, por favor, cite o que é a PNL, por favor. Bom, a PNL, Programação Neurolinguística, nada mais é do que nós, através da nossa linguagem, programarmos a nossa mente. Então, programação neurolinguística é basicamente isso. E isso vem lá de trás, doutor. Isso. A história é de uma programação de computadores e foi levada através da linguagem para ser aplicada na nossa mente. Então, tudo que a gente fala para a gente e fala para o outro também é uma programação. Se você tem costume de falar, eu sou atrasado, eu sou tímido, o meu filho é incapaz, enfim, você está fazendo uma programação. Então, cuidado com o seu padrão de linguagem. Dentro ainda disso que você acabou de citar, Lili, lembrando mais uma vez, estamos retomando justamente essa explicação para abordar alguns temas um pouco mais específicos. Se o corpo controla a mente, né, ou melhor dizendo, se o corpo controla a mente, como a gente citou, então, consequentemente, eu tenho que programar isso melhor, como você citou. Alguns até são especialistas em pensar coisas que não querem. Eu não posso me atrasar e acaba atrasando. Eu não posso fazer isso e acaba fazendo justamente aquilo. Então, é dentro dessa programação que se trabalha? Justamente. Nós, na programação neurolinguística, dizemos que corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, de repente, você está com aquela preguiça, mas lá no seu íntimo, sabe que precisa se levantar e executar determinada tarefa. A sua mente precisa dominar o seu corpo, que está ali um pouquinho letárgico, preguiçoso, a fazer aquela tarefa. Ou ao contrário, a sua mente está preguiçosa ou está cansada, mas o seu corpo tem vigor. Eles podem se influenciar mutuamente. E aí, doutor, essa que você falou, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não consigo, isso também são programações. Não consigo falar inglês, não consigo contar piadas. A gente até pode ter falta de uma certa habilidade, mas se a gente começa a praticar aquilo, fatalmente, praticando e seguindo modelos de sucesso, fatalmente saberemos, aprenderemos a executar aquilo, aquela tarefa. Então, se você aí de casa deseja ser pontual, se deseja aprender determinada coisa, pode dizer, eu ainda não consigo falar inglês, eu ainda não sei dirigir, porque isso pressupõe, diz para a sua mente que você vai conseguir e você vai executar aquela tarefa. Lilian, o nosso programa, ele busca sempre essa qualidade de vida. Ele busca esse aprimoramento, essa busca da qualidade de vida e a gente fornece para o nosso telespectador justamente essas informações, essas ferramentas que eles possam buscar, aprimorar, ter uma qualidade de vida cada vez mais específica e principalmente ter ferramentas para isso. Como o nosso programa trabalha muito também com saúde, né? Vocês observam muito bem isso, que a gente constantemente traz para vocês ferramentas para que vocês possam buscar essa saúde. A partir daí, a gente sabe que muitas patologias, a gente observou isso em loco,
né, que emocionalmente dão origem a certas patologias. A grande maioria, para ser mais exato. E a partir daí a PNL pode ajudar isso, ela pode auxiliar. Repito, é importante que você, claro, sempre busque uma orientação médica, sempre busque uma equipe médica de enfermagem para a cura propriamente dita. Mas a gente sabe que a PNL auxilia muito, ajuda muito, é uma ferramenta muito poderosa para a pessoa principalmente não somatizar essas patologias, correto, Lívia? Correto, doutor. A programação neurolinguística, justamente por trabalhar com essa programação, pode ajudar você a reprogramar a sua mente, entender alguns registros e destravar alguns pequenos bloqueios que nós podemos ter desenvolvido aí ao longo da nossa vida. A gente compara, doutor, nos treinamentos, a nossa vida a uma mochila. Então, quando a gente nasce, essa mochila está recheada de sentimentos e características possibilitadoras, como segurança, enfim, capacidade, competência, alegria, felicidade, determinação, coragem, enfim, entre tantas outras. Ao longo da nossa vida, a gente vai enchendo essa mochila com coisas que nos atrapalham e que a gente aprende. A gente aprende a ser ciumento, a gente aprende a ter medo, a gente aprende a ser inseguro, a ter inveja, enfim, aprendemos diversos tipos de sentimentos. E a gente vai colocando tudo isso dentro da nossa mochila. Chega uma hora que precisamos vencer aí um desafio. E ao invés de abrir essa mochila e dar uma bela olhada em tudo de possibilitador que está lá dentro, a gente pega a primeira característica que está ali à nossa disposição. Talvez ela seja o medo, talvez seja a insegurança, e talvez por isso você se perceba travado frente a alguns desafios, a algumas situações. Porque esses recursos, quanto mais a gente utiliza, mais fortes eles ficam. Então, se você tem utilizado bastante da sua insegurança, do seu medo, da sua tristeza, da sua incapacidade, são esses os sentimentos que estarão disponíveis ali para você. Agora, se a pessoa tem costume, doutor, de ser e de se reforçar segura, competente, feliz, serão esses os sentimentos que ela irá acessar. Maravilha. Lilian, eu vou reforçar um pouquinho isso. A gente chama muitas vezes de buscar cura de tudo isso, vamos citar assim, por isso que eu citei a questão médica. Mas isso são os filtros que muitas vezes são colocados. Vou dar um exemplo prático aqui. Um pai que chama o filho de burro, você é muito lento, você é muito lerdo, você nunca vai chegar lá, você nunca vai conseguir. Ou um filho muitas vezes fala, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, né? E às vezes a questão financeira não ajuda e o pai muitas vezes por desconhecer, não dizendo que ele é o culpado, mas é a ferramenta muitas vezes que ele também tem, ou até que implantaram nele, a partir daí ele começa a citar isso e colocar para o filho, para quem quer que seja, como uma verdade. Isso, trazendo para a prática na PNL, nos nossos treinamentos, a gente tem condição de retirar isso ou justamente de implantar o contrário para que essa pessoa busque a motivação para que ela quer buscar? Temos, definitivamente temos. Isso que acontece com a maioria dos pais, doutor, na verdade, tudo que a gente aprende, a gente acaba passando de uma forma ou de outra para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o seu filho ali, por ter muito contato com você, é a pessoa que mais aprende do que você é. Por isso que a gente fala, nós temos mais dos nossos pais do que a gente imagina. Exatamente. Esse contato, essa modelagem de filhos para pais, contribui muito para o que essa criança irá se tornar. Sobretudo se o pai reforça ou inibe algum tipo de característica, o pai, a mãe, ou pessoas ali do convívio. De repente, o seu pai, a sua mãe, foi o seu avô, foi a sua avó, um tio, uma tia, queridos. Então, essa proximidade, essas coisas que são faladas, podem influenciar na vida dessa criança. Se você, mãe, você, pai, está dizendo aí para o seu filho, medicina, filho, medicina é muito difícil, vai estudar alguma outra coisa. Se você diz para ele, não, você não vai ser nada na vida, você não vai ter sucesso, isso é muito difícil, você precisa procurar algo mais fácil. Cuidado, você pode estar instalando no seu filho filtros negativos, sentimentos que vão torná-lo ou
podem contribuir para um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de incompetência. Lembrando que todos nós nascemos com os recursos, a gente precisa apenas abrir a gavetinha certa e saber em que momento utilizar aquilo. E aí, podemos destravar tudo isso? Podemos. Através de ressignificações, de reprogramações mentais. Então, se você tem esse sentimento de que a minha mãe sempre disse que eu nunca ia chegar em lugar nenhum, e realmente eu não cheguei. Não é aquela coisa, minha mãe jogou uma praga em mim, praga de mãe pega. Isso, na verdade, é um filtro. Isso foi instalado na sua mente. Mas você, utilizando os seus recursos, utilizando técnicas corretas, direcionadas, você consegue mudar isso. Se você está buscando isso, vem para cá, vem falar com a gente e a gente vai mostrar para você um mundo novo de possibilidades, maneiras diferentes de fazer coisas diferentes e que vão, de repente, impulsionar você a alavancar a sua vida. Maravilha. Lilian, eu aqui, quando a gente está fazendo o nosso programa, a gente está aprendendo junto, né? A gente fez o treinamento, a gente participou, né, de alguns treinamentos e realmente a gente faz questão, né? As pessoas perguntam, mas por que você faz tanta questão, a gente, quem a gente conhece, nossos amigos, de levar as pessoas? É porque justamente a gente observa como que isso fez um trabalho, como que isso modificou, trouxe muito mais confiança, muito mais felicidade, consequentemente, mas principalmente na vivência. O treinamento, Lilian, o que eu sempre comento, principalmente com pessoas técnicas, é que ele tem a sua base teórica, mas ele tem ali uma vivência. Por que eu estou te falando isso? O comportamento, nossas ações, nossa vida diária, ela é cercada de ações e atitudes nossas, né, que podem modificar nossos resultados. O treinamento, então, ele se baseia justamente nisso, nessas ações na prática. Eu repito, eu já fiz, né? A gente sabe como que funciona, mas eu quero que você comente justamente como que isso na prática tem uma eficácia maior. Bom, depois que você vivenciou algumas coisas, depois que você aprendeu que determinada coisa é boa para você ou determinada coisa é ruim para você, isso é você que vai escolher. Você lá, durante essa reflexão de um único final de semana, entenderá o que ajuda você e o que atrapalha você. Frente a isso, a pessoa precisa todos os dias fazer um reexame dela. Peraí, será que tudo que eu aprendi está sendo colocado em prática? Exato. Será que os resultados que eu fui buscar nesse treinamento, eu estou colhendo aqui fora? E se eu não estou colhendo, será que eu estou plantando as sementes certas? A gente não pode querer colher morango se a gente está plantando batatas. Então, você está semeando as sementes adequadas para o tipo de colheita que você deseja? Se você não estiver, você deve ali, é necessário que você busque dentro de você onde pode estar essa falha, onde pode estar esse erro, onde eu posso melhorar, o que é que eu vou fazer hoje para melhorar. E essa é a verdadeira essência do ser humano. O que é que eu posso fazer para melhorar e atingir a minha excelência? Certo. Lilian, ainda dentro disso que você citou, a gente fala muito de atitude. E as pessoas colocam, a gente já citou aqui nos outros programas, que não tem nada de místico, né? Mas o treinamento, para as pessoas realmente que estão observando e principalmente que tem essa vontade de mudar, mas não conseguem. Então, a gente fala da atitude. Ele está lá na casa dele, sentado, prostrado, 24 horas numa televisão, com uma alimentação desregrada. Essa atitude no treinamento, ele treina tudo isso, ele treina essa ação e, repito, isso é muito importante porque na vivência a pessoa aprende a disparar esse mecanismo. É isso, Lilian? É isso. Durante o treinamento, a gente vai buscar conduzir você a uma quebra de crenças, não crenças espirituais, crenças que estão inseridas dentro de nós. Por exemplo, eu não consigo determinada coisa é uma crença. Você acredita que você não consegue, por isso repete, eu não consigo. Se nós estamos lá para quebrar crenças, para fazer coisas diferentes e obter resultados diferentes, quebrar paradigmas,
Se a pessoa tem costume de ficar ali o tempo todo deitada no sofá, assistindo televisão, com uma alimentação que não é adequada para a idade ou para o corpo e até mesmo para a saúde dela, ela consegue mudar. Perfeito. Só depende de uma coisa, doutor. Do que, amigo? Do querer. Do querer. A vontade é dela. Exato. A gente fala no treinamento que o querer é uma porta que só abre de um lado, que é o de dentro. Maravilha. E essa atitude do querer, ele realmente ele passa por essa programação, por essas palavras que ele profetiza, vamos dizer assim. Né? Então a gente que eu falo, mesmo dentro da saúde, dentro da parte hospitalar, a gente que vive muito esse ambiente, a gente observa a diferença até na cura. E falando nisso, dentro dessa questão cura, dor, sentimento, ansiedade, a pessoa que, por exemplo, sente muita dor, ela vive constantemente com ansiedade, estresse. A gente sabe que hoje a depressão, o estresse é o mal do século XXI. Através do treinamento, ela consegue trabalhar tudo isso? Pode, ela consegue trabalhar tudo isso. Eu acredito, doutor, que a depressão é algo que realmente acomete a pessoa. Penso que se a gente perguntar para um depressivo se ele gostaria de estar assim, a resposta possivelmente seria não. Não. A pessoa não quer ficar depressiva. Ela não escolhe estar depressiva. É uma situação. Ela está acometida por aquela situação. Ela está acometida por uma doença. A depressão precisa ser tratada como uma doença. E o depressivo realmente precisa de ajuda. Agora, ele deseja buscar essa ajuda? Ele realmente deseja sair daquele estado? Certo. Existem alguns tipos de pessoas que até procuram alguns artifícios para que as pessoas cuidem um pouquinho mais delas. Chamar mais atenção. Chamar um pouquinho de atenção, claro. Essa zona de conforto. Isso. Né? Essa zona de conforto onde a pessoa acaba se inserindo, acaba sendo negativa para ela, porque cada dia mais ela está em um contexto de doença, de ficar triste e de cada vez mais se debilitar mentalmente e fisicamente também. Ela deseja buscar essa ajuda, ela deseja buscar essa melhora, ela deseja mudar de resultado, mudar de postura e ter um resultado diferente. Se esse for o real desejo dela, ela consegue. Através das técnicas que a gente aplica nos treinamentos, ela pode muito bem sair desse estado. A grande pergunta é, ela deseja? Porque existem casos de uma pessoa, meu filho está com depressão, eu vou simplesmente inseri-lo no treinamento e ele vai sair de lá diferente. Às vezes não é isso que ele quer para ele. Às vezes é o que a mãe, é o que o pai, é o que o primo, o que o irmão deseja. Exato. Mas não é o que a pessoa deseja. É o crucial. A pessoa precisa desejar, precisa querer aquele resultado diferente. Senão, de nada adiantará. Fantástico. Vocês observam que quando você passa a entender melhor a PNL, a programação neurolinguística, isso é uma busca de saúde. Por que o Luiz Henrique está falando no programa Vida e Saúde de PNL? Porque a gente verbaliza muitas vezes vários problemas, a gente verbaliza inúmeras situações e acaba, na maioria das vezes, vivendo essa situação. Luiz Henrique, mas eu verbalizo que eu quero ficar rica, eu verbalizo que eu quero ser um profissional admirado, mas aí vem a atitude e essas programações que a gente observa muitas vezes corretamente ou de forma incorreta no nosso dia a dia. A gente vai para o intervalo, mas eu quero deixar aqui, como sempre gosto de fazer, uma pergunta, né? Na questão religiosa, a PNL tem a influência das religiões, da religião em si? Sim, não? Como que funciona isso? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, a presença, a sua participação, seus e-mails. Quero aqui lembrar o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E você, de que maneira está levando a sua vida? Como você está doutrinando o seu comportamento?
Como assim doutrinando? Exatamente. Você controla o seu corpo, consequentemente a sua mente. Depende muito de como você encara essa realidade e de como você quer mudar essa realidade. Lilian, a gente falou aqui no início, né, ou melhor dizendo, no final, da influência religiosa, das religiões. As pessoas se impressionam muito com isso. Muitas vezes elas sempre buscam algo místico para justificar alguma coisa, né? Um barulho na casa, um comportamento, um estado de espírito. A PNL e os treinamentos têm essa influência? Ele é baseado em algum rito religioso, enfim? Não. A programação neurolinguística é uma ciência relativamente nova. Certo. Foi começando a ser desenvolvida aí a partir da década de 70. E é um costume das pessoas inserir algum tipo de religiosidade pelos resultados que a gente consegue através dos nossos treinamentos. Então, essa misticidade, ela é muito mais um significado que as pessoas, às vezes, dão para os treinamentos do que algo que a gente realmente aplica dentro de sala. Por ser uma técnica, por ser uma ciência, as técnicas onde estão inseridas aí, que estão inseridas nessa ciência, se aplicadas da maneira correta, da forma adequada, num ambiente controlado, que é o que nós fazemos durante um treinamento, fatalmente nós teremos um resultado X. O resultado pode variar de uma pessoa para outra? Pode, mas invariavelmente aquele resultado vai acontecer. Se existe ou não religiosidade em nosso treinamento? Não. Como eu disse, é uma ciência. Cada um de nós lá dentro tem a sua própria religião, a sua crença espiritual. Seria arrogante, seria prepotente da nossa parte querer reunir em um único grupo de 50, 60, 70 pessoas e falarmos de religião, falarmos de um assunto tão polêmico e tão abrangente que é a questão das crenças espirituais. E mesmo impor alguma crença. Exato, ou mesmo impor alguma crença, ou mesmo impor algum tipo de filosofia de vida. Lá, o nosso objetivo é proporcionar ao participante ferramentas que podem transformar as suas vidas. Como esse participante irá aplicar essas ferramentas fora de lá, é uma escolha dele. Mas são ferramentas, acessar recursos possibilitadores ou até mesmo criá-los, porque nós temos ou podemos criar qualquer tipo de recurso. Então, a nossa finalidade lá, o que a gente se propõe a fazer lá é justamente isso, mostrar à pessoa como ela pode acessar esses recursos e até mesmo criar esses recursos para atingir os resultados que ela deseja em suas vidas. Maravilha. Lilian, a gente comentou aqui dessa questão religiosa, ainda tem um outro efeito da PNL que muitas pessoas acreditam ser uma hipnose, ou até mesmo que essa pessoa, por exemplo, a Lilian como treinadora, como facilitadora, ela pode me escravizar, ela pode fazer algo com que eu nunca mais volte a ser aquela pessoa, ou obedecendo ao meu mestre. Isso acontece, Lilian? Não. Gente, perceba o tamanho do poder que a gente dá para algumas coisas. Esse significado é dado por algumas pessoas. Essa misticidade, essa crendice de que eu vou ficar hipnotizado, vai me escravizar se eu for no treinamento, vou sempre ficar repetindo aquele mantra. Isso não existe. Esse poder nenhum ser humano tem. O poder de ler a mente do outro, de saber o que está no coração do outro, de saber que tipo de atitude o outro vai acabar tomando. A gente até pode fazer isso pela observação do padrão de comportamento. Mas, propriamente dito, uma pessoa hipnotizar a outra a ponto de fazê-la sua escrava, isso é algo de fato absurdo. E a hipnose, doutor, a gente estava conversando aqui um pouquinho, a hipnose nada mais é do que um padrão de linguagem diferenciado. Então, você pergunta para alguém, você é de Bauru? E ela responde, sou de São Carlos. Mas espera lá, você não perguntou de onde ela é. Você perguntou se ela era de Bauru, então a resposta correta seria não sou de Bauru. Certo. Mas ela se adiantou e já disse, sou de São Carlos. Então foi uma pequena hipnose, uma induçãozinha ao erro, uma pequena brincadeira, uma indução ao erro, uma pergunta boba que a gente fez para a pessoa e ela acabou sendo induzida a errar. Isso pode ser uma hipnose. Tudo é
ou não é hipnose. Depende do propósito que a gente quer dar para aquilo. Excelente. Lilian, voltando ainda a falar sobre o estresse, né? As pessoas, como eu disse, o mal do século, e as pessoas, elas procuram muitas vezes o treinamento para nada muito mirabolante, né? Ou nada muito grave, né? Tem pessoas que têm problemas de relacionamento, tem pessoas que buscam diversas situações, problemas familiares, mas o estresse, por exemplo, ela pode estar querendo aprender a administrar esse tempo, melhor o tempo, a sua prioridade. A gente sabe que muitas pessoas acabam elas mesmas se boicotando, né? E a PNL, no treinamento, nos treinamentos, ela tem condições de, enfim, dar valor àquilo que ela quer, àquilo que realmente ela quer da vida dela e não o que o pai quer, a mãe quer, ou os amigos, ou a sociedade impôs. Eu falo do estresse porque a pessoa acaba se estressando. Eu observo isso muitas vezes na família, em casa, onde a pessoa tem um objetivo, mas ela acaba arrumando outras ações para se, como eu disse, boicotar. Isso é interno. A PNL, enfim, os treinamentos, ele auxilia nisso? Auxilia com certeza. O treinamento é um grande realinhamento. Isso. Então imagine aí dentro de você uma pirâmide dividida em 7 fatias. E nós temos aí da fatia mais superficial, que é a base, até o topo, que é o que influencia tudo para baixo. Então a primeira fatia aí seria o seu nível neurológico de ambiente. O seu ambiente. Sim. É a sua casa, de repente o seu local de trabalho, o seu ambiente. Acima do nível de ambiente, nós temos o nível de comportamento. É o que você faz, as suas atitudes, como você se comporta de repente dentro do seu carro, que aí já é outro ambiente. Então é o seu comportamento. Acima desse nível, nós temos mais um nível neurológico, que é o de capacidades e habilidades. E conforme isso vai subindo, os níveis vão se aprofundando, tá bom, pessoal? Então nós temos ali capacidades e habilidades, é uma outra fatia dessa grande pirâmide. Dentro desse nível está tudo que você sabe fazer. A sua habilidade de jogar bola, de repente fazer malabares, de cozinhar, de desenhar, de colorir, enfim. Tudo que você é capaz ou hábil a fazer está nesse nível neurológico. Mais um nível neurológico acima, nós temos nossas crenças e nossos valores. Tudo que a gente acredita, os nossos valores morais, éticos. Eu sou ético, eu gosto da verdade, eu sou justo, eu sou honesto, enfim. Tudo que são crenças e valores está aí nesse nível neurológico. E a gente vai subindo na nossa pirâmide. Acima do nível neurológico de crenças e valores está o nível neurológico de identidade. Na sua identidade está tudo aquilo que você é. Eu sou carinhosa, sou amorosa, sou mãe, sou filha, enfim. Tudo que a gente é está no nosso nível aí de identidade. Logo acima dele está o nosso nível de afiliação. O que é a afiliação? A afiliação é como nós somos ou como nós estamos com todas as pessoas ao nosso redor. Nossa família, amigos, colegas de trabalho, são as pessoas que nos rodeiam. E acima da afiliação, nós temos o nível neurológico da espiritualidade. Nos treinamentos, a gente vai até o nível neurológico da identidade, da afiliação. Tudo para baixo é influenciado por esses níveis. Por qual motivo a gente não fala da espiritualidade? Mais uma vez, seria arrogante, prepotente da nossa parte colocar num único grupo pessoas e colocar ali a nossa própria opinião de espiritualidade. Então, na espiritualidade, a gente não entra, entrando apenas até a identidade e a afiliação. Então, todo esse realinhamento, tudo que está para baixo nessa pirâmide, o seu ambiente, o seu comportamento, suas habilidades, capacidades, seus valores serão realinhados com todo o restante da sua pirâmide. Por isso eu digo, é um grande realinhamento. Então, se você foi lá em busca de algo diferente, não importa o que seja, talvez você saia de lá com muito mais do que isso, porque esse realinhamento irá proporcionar a você justamente respostas por perguntas que talvez nem tenha imaginado. Exato. É realmente, como a gente cita aqui em algumas outras situações dentro da saúde, esse alinhamento, essa busca
E essa adequação, e repito, como você já citou, dentro de cada um, respeitando a individualidade de cada um e realmente o querer de cada um. Nada será feito sem que ele queira, não é, Lilian? E a partir daí, realmente, ele consegue buscar esse alinhamento, essa adequação e essa situação que ele realmente quer, não que os outros queiram ou a sociedade ou alguém impôs. Lilian, a gente está praticamente chegando ao final do nosso programa. A gente agradece muito a sua presença, mas tem ainda uma pergunta bastante rápida, mas que também foi objeto aí dos nossos e-mails. Teve uma pessoa que perguntou, inclusive eu vou ler aqui a pergunta na íntegra. Minha fala, minha postura, por exemplo, eu sou gago, posso melhorar ou me curar? Pode. Existem técnicas que podem ajudar você. Então, se isso vem incomodando você, se isso está prejudicando aí o seu estilo de vida, ou então fechando portas para as oportunidades que você vem buscando, você pode obter resultados diferentes, mas precisará fazer algo diferente. A gagueira, assim como alguns outros sintomas psicossomáticos, que são os famosos tiques nervosos, eles podem ser desbloqueados. De repente, alguma situação provocou aquele sintoma em você e você talvez nem se lembre qual foi essa situação. Através das nossas técnicas, você pode acessar esse momento e, girando uma chavinha, desbloquear tudo isso, melhorando e até mesmo erradicando o problema. E quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando também. Maravilha. Bom, Lilian, como eu disse mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas excelentes citações, ensinamentos. O programa Vida e Saúde, através do nosso portal também do Biomédico Saúde, a gente busca justamente que essas pessoas tenham cada vez mais ferramentas e como a gente experimentou, viveu, gostou, retornamos, a gente faz questão, né, que as pessoas conheçam e tenham essa oportunidade, como a gente cita, se dê essa oportunidade. Então, eu agradeço muito a sua participação. Sou eu que agradeço, doutor, essa parceria tão bacana que a gente faz e de poder levar para as pessoas que, de repente, nunca ouviram falar da programação neurolinguística e saber que pode existir uma solução para o que você procura. Você ainda não conhece, mas ela está chegando até você. Sou eu que agradeço. O Instituto Você, Ribeirão Preto, agradece. Maravilha. Muito obrigada. A gente que agradece. E a você também, que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua presença, pelos seus e-mails. Lembre-se sempre de enviar as suas críticas, sugestões, o que você quer saber mais sobre isso e sobre todos os outros assuntos que você já viu aqui no programa Vida e Saúde. De que maneira você quer melhorar a sua qualidade de vida? Nós estamos sempre fornecendo a vocês as ferramentas necessárias e que muitas vezes podem trazer a você uma qualidade de vida nessa busca tão sonhada da felicidade, da qualidade de vida e principalmente do encontro com você. Lembre-se também do nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.